Nós estamos na série Vida Devocional e já vimos sobre leitura bíblica, sobre oração, sobre jejum, 4 semanas, blocos de 4 semanas, e agora a gente está na semana do serviço. E semana passada o Felipe nos ajudou a perceber Jesus como o exemplo de serviço, perfeito? E hoje a gente vai ver sobre servir à comunidade. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro e filme, mas o livro Teia de Charlotte, é do Ellen White, é um escritor americano, o cara escreveu também o Stuart Little, mas o filme ficou famoso, que é A Menina e o Porquinho. Talvez vocês já viram, não sei se quem tem pai provavelmente já teve contato, mas é uma família da fazenda americana, aquele cenário clássico, e nasce um porquinho e a menina se apega muito àquele porquinho. E aí, um porquinho numa fazenda, não quero assim chocar ninguém, mas ele tem um dia a dia contado, assim, ele vai ir para engorda e tal, e vai servir de comida em algum momento. Mas aquela menininha, ela ama o porquinho, derrama amor sobre o porquinho, e por causa disso a história do porquinho ela vai sendo transformada. Aquele porquinho ele até vai para um outro lugar, para um lugar onde ficam os animais. Ele sai do quartinho da menina, mas o amor que aquele porquinho recebeu da dona dele, digamos assim, da amiguinha dele, vai transformando a vida daquele porquinho, não só do porquinho, mas de todos os animaizinhos que estão ali em volta. Por causa do porquinho e porque ele se sente amado, ele sabe que ele é especial, ele sabe que não vai acontecer nada de mal com ele. Ele, não, eu sou alguém especial, eu sou alguém importante, as pessoas vão cuidar de mim. E os animais mais velhos falam: porquinho, não é assim que funciona, você tem data de expiração, no Natal, você vai para aquela casinha, eles mostram a casinha assim, e ali você vai chegar a ser o fim, E o porquinho, por causa do amor que ele sente, ele sabe que ele é especial, ele começa a contagiar as outras pessoas, eu ia falar, mas os outros animaizinhos que estão ali. Então ele faz com que alguns animais que estavam, às vezes, sem sentido, estavam vivendo ali uma vida já, que era uma vida de animal, Eles começam a perceber uma relação, ele muda aquela comunidade ali, aquele lugar dos animais. A Charlotte, que é uma aranha, era mal vista pelas pessoas, porque eram pelas pessoas, de novo, pelos animaizinhos ali, pelos colegas dela, porque é uma aranha, Uma aranha é uma coisa assim amedrontadora, ela só saía à noite e tal. E a Charlotte percebe essa relação que o porquinho tem com a menina e percebe que ele é amado, e o porquinho, por ser amado, também ama essa aranha. E aí a aranha começa a escrever na teia coisas sobre o porquinho, especial, fantástico, ele é incrível. E isso, os donos dos animais, ali, os donos da fazenda, veem aquilo e falam: meu, que incrível isso aqui. Como é que uma aranha escreveu, Esse porquinho talvez seja especial mesmo. E aí começa a mudar a rotina, primeiro do porquinho, depois daqueles animais, daquela família, daquela comunidade. Um ratinho que era mal visto, porque é rato, ele é sujo. E ele não era só mal visto pelos outros, ele sabia que ele era sujo, que ele era ruim. Ele muda a postura dele por perceber o amor invadindo aquele lugar. E eles começam a servir, porque um foi amado, e aí esse porquinho começou a derramar amor, e todo mundo começa a servir, cada um do seu jeito. O porquinho dando essa liga, essa comunhão ali naqueles animais. A aranha escrevendo coisas. O ratinho, ele vai lá e busca coisas, no lixo e tal, palavras para que a aranha possa escrever. E no final, a comunidade inteira é transformada porque alguém foi amado, e esse amor fez com que esse alguém, o porquinho, servisse e contagiasse outras pessoas para servir. Eu acho que isso funciona também conosco. A gente, quando recebe o amor de Deus, a gente é impulsionado a servir. Por causa que somos amados, nós servimos. E a gente vai contagiando os outros. Eu queria te convidar a abrir lá em Gálatas, no capítulo 5. Versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. É importante a gente entender aqui, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, os Gálatas, né? E essa igreja ela estava desenvolvendo um problema lá de religiosidade, porque alguns judeus, que eram os primeiros cristãos daquela época, é claro, eles se convertiam e entendiam que Jesus era o Senhor da vida deles, que Jesus tinha salvado eles, mas, ao mesmo tempo, eles estavam tentando colocar coisas da antiga aliança, do judaísmo, dentro da vida cotidiana deles, do que a gente chama de igreja. Eles falaram, bom, tudo bem, a gente entende Jesus como nosso Senhor, mas eu acho que algumas coisas que a gente praticava do judaísmo são importantes até hoje, a gente precisa continuar vivendo isso. E Paulo escreve para eles, olha, vocês foram libertos para a liberdade. Para a liberdade vocês foram libertos. E aqui é interessante porque quando naquela época que tinha escravos, um escravo ele era liberto no papel, né, no documento de libertação, na carta de alforria que ele recebia, tinha algum motivo. Bom, ou o propósito pelo qual ele foi liberto. Ele foi liberto para ser um servo naquela casa, ou para ser um militar, ou porque ele comprou a liberdade dele. Tinha ali uma explicação, que era um documento que ele usava. E alguns escravos recebiam para a liberdade, ele foi chamado para a liberdade, que era o papel pleno, digamos assim. Ele foi liberto para ser livre. Ele era um escravo e ele foi liberto não para um motivo específico, para ser militar, para ser um servo numa casa mais superior, ou porque ele comprou. Não, ele foi liberto para ser livre. E se em algum momento ele estivesse andando em alguma cidade lá, em alguma rua, talvez algum fugitivo, ex-escravo fugiu, e ele fosse abordado, ei, você não era escravo? Ele poderia tirar esse papel e falar, não, eu fui liberto para a liberdade. Já está escrito assim, ele foi chamado para a liberdade. Eu era escravo, mas o meu papel me dá uma condição plena. Eu estou totalmente liberto. Uma vez eu estava chegando, eu moro num sítio, né, lá na serra. Eu estava chegando lá, era de noite, com um amigo meu, a gente chegou de viagem, assim, então era uma chegada inesperada mesmo, a gente chegou à tarde da noite de viagem, chegamos, e o nosso carro não funcionou. Eu parei na frente de casa, assim, é um sítiozinho, parei na frente de casa, e o carro não pegava mais, eu não conseguia subir dentro de casa. E aí, enfim, parei, né, abriu ali, comecei a tentar entender o que era, meu amigo meio mecânico também, começou a mexer e tal, e fazer barulho, a gente começou a fazer algum tipo de bagunça ali na frente da nossa rua, né, e deu uma meia hora, a polícia chegou assim, né, boa noite, isso assim, 2 horas da manhã, boa noite, já assim meio, cara, o que esses caras estão fazendo na frente de uma casa, de noite, escuro, né, meus pais não estavam, então a casa estava toda escura, posso ver documento e tal, né, o que estão fazendo aí, já, né, meio assim, preocupados, né, aí olha, quase que com aquele escravo que está sendo questionado, né, eu tenho aqui um papel que comprova que eu sou livre, eu sou dono dessa casa, tá tudo bem, né? Eu moro aqui, dono, você mora aí, né? Comprova, quase assim, né? Puxa, como é que se prova que você mora num lugar, né? É extremo. Não, eu conheço os vizinhos, e lá é bem interior, então isso funciona, né? Ali mora tal pessoa, ali mora tal pessoa, são sobrenomes tal e tal, né? Aí o policial, não, tudo bem, o que aconteceu aí? Mas eu tive que provar, né? Então, Paulo está se referindo a essa carta de liberdade que os escravos recebiam. Vocês receberam uma carta, agora vocês podem provar isso. Vocês foram chamados à liberdade. E os judeus, eles receberam isso, mas eles ainda tinham colocado algumas coisas nesse documento, na cabeça deles. Bom, a gente foi chamado à liberdade, mas eu acho que essa liberdade implica em continuar seguindo algumas regras do Antigo Testamento. Coisas que para nós faziam sentido antes, eu acho que, como judeu, eu preciso continuar fazendo. E é isso que Paulo fala, olha, vocês foram chamados à liberdade. E lá no versículo 6, em Gálatas 5 ainda, Paulo fala assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. A discussão que vocês estão tendo sobre ser circuncidado, não ser, e aqui a circuncisão é
o que seria o cume, né, o ápice, ou a coisa mais importante de toda a lei judaica. Então, eles estavam assim, isso aqui que importa tanto para vocês, serem judeus, seguirem as leis do Antigo Testamento, pouco importa. Paulo está falando, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui a gente está falando sobre amor, e Paulo ele já introduz. A fé é baseada pelo amor. Primeiro, o amor de Jesus por nós, é claro. Deus nos amou e por isso nós temos fé, por isso nós fomos livres. Por causa do amor de Jesus, nós fomos alcançados e libertos, tanto do nosso pecado, da nossa condição, mas também dessa lei, dessa condenação que existia sobre nós. Alguns textos clássicos, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. O amor é Cristo ter dado a sua vida por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor. Como? Como que Deus prova o seu amor para conosco? Pelo fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, enquanto nós ainda éramos pecadores. A base da nossa liberdade, dessa carta que nós recebemos, é o amor do próprio Jesus. Paulo começa falando isso. Vocês têm que entender que por causa do amor, é o amor que atua na fé de vocês. É a partir do amor do próprio Jesus. A nossa condição de pecadores, que todos nós nascemos e somos, nos coloca debaixo de uma condenação. A gente sabe disso e precisa ouvir isso todo dia. Precisamos lembrar sempre que, por sermos pecadores, automaticamente nós estamos condenados aos olhos de Deus. E não só debaixo da lei de Deus, mas debaixo da lei do Antigo Testamento também, que era muito importante para esses judeus aqui. Então, Paulo está olhando e falando assim, olha, vocês são escravos do próprio pecado, mas também da lei de Deus. E é justamente por causa do amor de Jesus que vocês foram livres. O amor de Jesus, ele é maior que a nossa condição de pecado. Nós fomos alcançados quando ainda éramos pecadores. O amor de Jesus, a sua encarnação, o seu perdão, a sua morte na cruz, nisso foi demonstrado o amor de Jesus. Mas a nossa fé, ela age através do amor de Jesus por nós, mas através do nosso amor por Jesus também. É uma resposta de amor. Por isso que Paulo vai falar que através do amor, o amor é o agente da nossa fé. Nós somos livres através do amor, tanto o amor que Jesus tem por nós, mas o amor que nós temos por Jesus também. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus nos amou, nós amamos Ele também. Quem aqui já foi alcançado pelo amor de Jesus? Amém? Nós somos alcançados e libertos por causa do amor de Jesus. Você está liberto da escravidão do seu próprio pecado, mas da escravidão da lei antiga, do Antigo Testamento, daquilo que esses judeus aqui estavam tentando reinserir, e que talvez na nossa sociedade ainda algumas pessoas tentem recolocar de novo. Se você foi alcançado pelo amor libertador de Jesus, você está liberto disso. Amém? Agora, no versículo 13, Paulo vai falar assim, porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Lembra do papel, é isso que vocês têm. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, percebe o argumento de Paulo. Ele primeiro fala assim, vocês precisam entender que vocês eram escravos, vocês são pecadores, e aí vocês estavam condenados embaixo da lei de Deus, do que Deus entende que é certo. Ele fala, isso aqui está errado. Mas também vocês estavam condenados por causa da lei judaica, da lei que Deus deu para o povo judeu. Vocês também estavam condenados embaixo disso. E Jesus, por causa do amor dele, libertou vocês disso. Vocês não são mais escravos disso, vocês estão livres. Não são mais escravos do pecado, não são mais escravos da lei judaica, do Antigo Testamento, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Quase que percebendo que esse escravo, então, que agora se tornou livre, poderia fazer qualquer coisa. E poderia subir a cabeça a isso, e pensar, não, então você está me dizendo que antes eu tinha algumas amarras, antes eu tinha coisas que me prendiam, e agora eu sou livre para fazer qualquer coisa.
E aí Paulo diz, mas vocês não podem usar essa liberdade para dar abertura para a carne. Muitos libertos hoje em Cristo, pessoas que foram alcançadas, talvez você que levantou a mão, ainda estão escravos da carne. Vícios, pecados, aqueles pecados que nós brincamos, às vezes pecadinhos de estimação, mas que estão destruindo a sua vida, que você ainda está submetendo a sua própria vida à escravidão de alguns pecados. Você foi liberto e a palavra de Paulo é, mas não dê ocasião à carne por causa da liberdade que você tem. Se liberte desses pecados. Rompa com isso, os vícios, a dificuldade, a preguiça, o amor ao dinheiro, o mundanismo, a falta de cuidado com o próximo. Vença isso. Você não foi libertado para ser escravo de outro pecado. É o que Paulo está dizendo. E ele continua o versículo dando uma fórmula, que é o que eu queria que a gente pegasse nessa manhã. Ele diz assim, pelo contrário, vocês foram libertos, vocês são livres agora, não deem ocasião, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. E aqui Paulo ele dá uma chave, como a gente está ouvindo muito hoje em dia, né? Mas ele abre um caminho que é muito transformador, quando a gente entende que, primeiro ele fala assim, vocês foram livres e não deem ocasião à carne, mas usem a liberdade de vocês para tornarem-se servos. E a palavra que ele usa aqui é escravos, doulos, né? No grego de novo, vocês foram libertos para se tornarem escravos dos outros. É o que Paulo está querendo, em amor, pelo amor. E é meio paradoxal, porque você pensa assim, não, mas puxa, eu justamente me tornei livre, eu tenho a carta agora que diz, chamado à liberdade. E ele fala justamente isso. Vocês foram chamados à liberdade, vocês têm esse documento que diz, mas não vão para a carnalidade. Pelo contrário, sejam escravos, se submetam à escravidão uns dos outros, pelo amor. O que Paulo nos ensina é que uma das melhores ferramentas que nós temos contra a carnalidade é justamente nos escravizarmos uns aos outros em amor, ou melhor, servirmos, né, uns aos outros em amor. Liberdade não é carnalidade. E o serviço, para Paulo aqui, é o oposto à carnalidade. O que Paulo coloca em oposição à carnalidade, ao mundanismo, a uma vida sem controle dos nossos próprios pecados, das nossas próprias vontades, é uma vida que serve o outro. Uma vida que se escraviza, para usar a palavra que Paulo coloca aqui, pelo outro. Esse é o contrário. A liberdade, ela abre espaço para que nós deixemos de pecar e possamos servir. Nós fomos resgatados, nós fomos libertos para que nós paremos de pecar e, ao invés disso, Paulo fala, nós possamos servir. O melhor antídoto contra o pecado, contra a carnalidade, é o serviço. É o que Paulo fala. E aí você pode lembrar de alguns exemplos. Davi, um rei, segundo o coração de Deus, um dos melhores homens que a gente tem no Antigo Testamento, e ele é famoso, né, a situação em que ele cai em adultério, depois vai assassinar um dos melhores amigos dele, porque ele, ao invés de servir o país dele, como rei, e ir para uma batalha e estar lá trabalhando, ele abre mão de servir alguém, e aí o que acontece? Ele peca. Como o pecado, ele não encontra lugar se você está servindo, mas na hora que você para de servir, no caso de Davi, parou de trabalhar, fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, ele era um rei, tinha que estar lá batalhando, fazendo o que ele devia fazer. Então ele cai em pecado. Judas, que traiu Jesus, estava do lado, era um dos 12. E se você percebe a falta de amor que ele tinha pelo próximo, a falta de cuidado que ele tinha pelos pobres, ele era o tesoureiro, lembram disso? Judas era o cara que ficava responsável pelo dinheiro. Quase que como se Jesus falasse, olha, essa pessoa que vai cuidar do dinheiro, ela precisa ser generosa, ela precisa cuidar. A gente não pode botar uma pessoa avarenta para cuidar do dinheiro daqui, do nosso ministério. Então vamos colocar nas mãos de alguém que eu espero que seja alguém generoso, alguém que ame as pessoas, alguém que cuide dos pobres, que lide com o dinheiro da maneira certa. E Judas não faz isso. Ele ama o dinheiro, ele vai inclusive trair Jesus por dinheiro, mas quando ele vê o dinheiro sendo, aos olhos dele, mal utilizado, né? Quando ele vê dinheiro sendo usado de uma maneira que, puxa, isso aqui poderia servir para outra coisa,
ele deixa de servir, deixa de amar as pessoas que estavam ao redor dele e abre lugar para o pecado, para atrair Jesus. Outros dois personagens clássicos que atrapalharam a obra de reconstrução dos muros lá em Jerusalém, o Tobias e o Sambalate. Jerusalém tinha sido destruída, e aí um líder se levanta para tentar reconstruir a cidade, tinha sido destruída fisicamente, aí um líder se levanta para tentar reconstruir a cidade, e algumas pessoas que eram líderes locais, que estavam lá, esse líder estava em outro país, teve que ser redirecionado para chegar lá, mas existiam líderes locais ali, e esses líderes locais amaram mais o dinheiro, amaram mais eles próprios, e ao verem a oportunidade de servirem as pessoas, eles recuaram e não serviram. E o que acontece quando você não serve? Você peca. E eles são famosos por serem atrapalhadores, né? Por serem inimigos desse movimento de reconstrução dos muros lá de Jerusalém. Se eles tivessem servido o povo deles, eles teriam usado o antídoto, o serviço contra o próprio pecado. Agora, na quinta-feira, enfim, eu acho que foi quarta-feira, eu fui lá na Monte, no prédio lá da Monte, no aeroporto, né, em Porto Alegre. Foi a primeira vez que a gente entrou lá depois das enchentes, né? E, bom, tinha um grupo para fazer um mutirão para começar. É um processo que vai levar semanas, pelo menos, né? Assim, para a gente limpar e tornar aquilo útil de novo. Mas nesse primeiro mutirão era legal porque tinham muitas pessoas empolgadas, muitas pessoas, né? Bom, agora eu estou aqui, quero resolver o problema da sujeira, né? Então tinha aquele grupão de pessoas dispostas a servir, e claro, alguns líderes ali para capitanear, né, todo o processo e tal, e eu estava ali, bom, estou aqui para obedecer, né? O que eu pego, me dá uma vassoura e tal. E aí, quase que como quando abriram as portas, assim, quando tem uma promoção, né? Já viram aqueles vídeos que todo mundo entra, assim, né? Foi tipo isso, abriram as portas, tipo, vai, todo mundo pode servir, pega a vassoura, pega esponja, pega água e tal. Todos aqueles servos estavam ali servindo. Nessa situação, eu lembro que várias vezes alguém falava algo que eu pensava, eu acho que não é uma boa ideia. E se a gente limpasse aqui com... Acho que não é uma boa ideia. Ou alguém tinha uma discussão um pouquinho mais forte e eu pensava assim, puxa, eu acho que os ânimos ali não estão muito equilibrados. Mas no meio do serviço, dava para perceber como o fato de você estar ali servindo uns aos outros era um antídoto para o próprio pecado. Você se doava, você se cortava. Aquilo que talvez você estivesse sozinho, ou na sua casa, ou não, ou de fora, né? Olhando, você ia reclamar, você ia julgar, você ia falar, você ia se exaltar, você ia brigar. Você estava ali se sujando, limpando, você via... O serviço servia como um antídoto para a minha própria carnalidade. Eu vi isso agora, quarta-feira, eu estava lá e... eu sou mais santo quando eu estou servindo, eu quero pecar menos. Entende o que eu quero dizer? Você está lutando contra algum pecado? Tem algo na sua vida que você odeia, que você não quer mais ser escravo? Uma mentalidade carnal, uma mentalidade secular, mundana. Você quer se libertar disso, você quer ser mais santo? Sirva as pessoas ao teu redor. Sirva, regaça as mangas e sirva as pessoas ao teu redor. É o que Paulo está falando. Ao invés de vocês usarem liberdade para pecarem, não, sirvam as pessoas. O 14 ele fala, porque toda lei se cumpre em um só preceito. E aqui uma dica, para quem quer entender melhor o Antigo Testamento, se você é desse que, eu nunca entendi muito bem o Antigo Testamento, eu não consigo concatenar muito bem como é que funciona lá, eu quero te dar uma dica preciosa, que é um resumo do Antigo Testamento inteiro. O Antigo Testamento inteiro se resume a uma coisa: ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei se resume em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. E eu queria te convidar, se está com a Bíblia aí, a pular lá para 1 João, capítulo 3. Quando você abre aí, percebe como Paulo estava numa história, assim, num assunto, né, falando sobre liberdade, sobre como a gente deve não se escravizar de novo nas coisas do Antigo Testamento, na lei antiga e tal. Ele fala, vocês são livres, e aí ele percebe que, puxa, mas essa liberdade tem que ser servir para amar as pessoas. E aí ele resume todo o Antigo Testamento. Ele fala, porque no fim das contas,
tudo isso que vocês querem trazer de volta do Antigo Testamento se resume a uma coisa: amar o seu próximo como a você mesmo. E João, ele abre isso de uma maneira muito legal lá no capítulo 3. Vamos ir lendo aos poucos ali, mas no versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa. De novo, voltando lá atrás. Nós temos ouvido a mesma coisa desde sempre. Amem uns aos outros. Que amemos uns aos outros. E aí ele pega o primeiro, não o primeiro pecado, porque foi dos pais de Caim e Abel, né? Foi de Adão e Eva, mas ali ele pega Caim, ou seja, ele volta lá atrás e diz: amem uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno, que era mau, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Caim era mau, e por isso ele não serviu, ele odiou o seu irmão. O ódio ao outro é considerado um assassinato na Bíblia. Jesus fala isso mesmo. Quem odeia o seu irmão já matou ele, já assassinou ele. E o inverso de odiar o seu irmão na Bíblia não é deixar ele viver. Porque odiar é assassinato. O inverso não é deixar ele viver, é entregar a sua vida por ele. É dar a sua própria vida em lugar das pessoas. Caim era injusto, era mau e não amava. Quem não ama, odeia e é assassino. Mas como que nós devemos amar então o nosso irmão? E João é extremamente prático. Ele vai falar, quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí, João fala, ele dá um exemplo imediato. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que João está falando é, olha, a gente precisa agir, servir, demonstrar com ação. Amor é ação. Você precisa ver o amor sendo demonstrado. Amor exige serviço. Jesus, ele demonstrou isso de uma maneira muito clara. Ele dizia que nos amava. Oh, eu amo vocês, eu amo o mundo, o Pai falava. Isso foi demonstrado como? Eu enviei o meu filho. Ele vai se tornar um ser humano, como vocês. Ele vai viver aí nessa terra, ele vai passar a fome, ele vai ter a vida que vocês têm, normal. Além disso, ele vai fazer milagres, ele vai fazer curas, fazer sinais maravilhosos. Ele está servindo com ações práticas. Eu amo você, por isso eu vou te curar, vou curar a tua perna. Eu amo você, por isso eu vou ressuscitar o teu filho. Eu estou pondo em prática esse amor, a ponto de morrer na cruz, entregar a vida dele. Nós precisamos também amar com ações práticas de serviço. O amor, ele precisa ser visto, é isso que João está falando, é isso que Jesus fez. Eu estou na casa do Felipe e da Janine e eles têm demonstrado o amor deles com ações práticas. Seja um churrasco, seja uma cuca, seja a caminha, as conversas. O cuidado que eles têm por nós é claramente uma demonstração de serviço à comunidade da fé, aos irmãos, uma demonstração de amor. Soube que o Mano e a Mel ficaram com as crianças esses dias, logo que na semana passada a gente veio conhecer a cidade, e aí nós chegamos lá e eles estavam servindo pessoas, claramente amando, mas não da casa deles. Eu amo aquela família. Eu estou aqui amando porque eu vim para ficar com as crianças dessa família aqui na casa deles. Eu soube, o Márcio me contou que antes dele sair, na entrega ali do jejum, né, naquele domingo, teve um chá, né, que a igreja promoveu. Ele estava bem feliz, assim, nossa, a gente foi pego de surpresa, foi algo bem gostoso. E isso é uma demonstração clara de amor, mas porque ela foi feita. Você entende? Ela agiu, vocês como igreja amaram. Não, a gente ama o Márcio e a Nai, claro, sim, mas vamos mostrar isso. Você está se envolvendo em amor? Eu amo as pessoas, eu sou alguém amado e eu quero, como aquele porquinho, contagiar as pessoas com o meu amor. O que você tem feito para isso mesmo? Quais têm sido as tuas atitudes?
não desperdiça a nossa melhor arma contra o pecado, que é o serviço, não amando os outros, não servindo os outros. Você está desperdiçando o teu melhor antídoto contra o pecado, contra a carnalidade, que é o serviço ao próximo. Para terminar, lá em Gálatas 6, 9 e 10, Paulo nessa toada, né, que ele se empolga e vai falando sobre o que era liberdade e deixar as coisas do Antigo Testamento para trás, ele começa a perceber que, puxa, eu estou falando de amar e servir o próximo, porque não tem nada mais libertador do que servir as pessoas. Ele vai no 6, ele fala assim, no 6, capítulo 6, versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem. Eu tô querendo empolgar vocês até o ponto de vocês não se cansarem de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria te avisar que Deus, essa semana, Ele vai te dar oportunidades para servir. Os próximos dias, você escutou isso aqui, você refletiu, o Espírito Santo está falando com você, e você vai perceber claramente oportunidades de serviço. Pessoas momentos que vão se apresentar para você, que é o Espírito Santo soprando, olha, está aí uma oportunidade para você servir, usar esse remédio, esse antídoto que eu estou dando contra a tua própria carnalidade e servir. Mas também a tua própria carne, nosso pecado, o diabo vai nos apresentar situações tentadoras, onde a gente vai ser tentado a ceder à nossa carnalidade, a reincidir os pecados que você luta, a abrir mão da tua ética, a abrir mão da verdade, a mentir, a ser preguiçoso, a pecar. Durante essa semana eu tenho certeza que talvez hoje você vai ser confrontado pelo próprio diabo, pela tua própria carne, com os teus valores. E você vai ter essa decisão. Porque eu tenho certeza que Deus vai te dar oportunidades para você servir as pessoas. E o serviço é o melhor antídoto, é a melhor arma que nós temos contra essa carnalidade. Qual vai ser o teu passo? Sirva a tua família. Todos temos família. Sirva a tua família. Aos homens, pastoreia tua esposa, os teus filhos. Tenha um momento, seja prático, tenha um momento durante essa semana. Deus vai te lembrar disso, de você chamar os teus filhos, a tua família, e orar não só aquela oração do alimento, mas chamar eles, trazer um versículo bíblico, trazer uma reflexão, algum momento de ensino, de pastoreio, de chegar ao coração da tua esposa ali. Amor, vamos refletir sobre isso. As esposas, sirva com a beleza, traga beleza, leveza ao lar, santidade, beleza não só exposta no lar, mas beleza interior. Uma família que se importa. Eu acho que esse filme a gente não vai ver. Eu acho que essa conversa a gente não precisa ter. Eu acho que esse caminho que a gente está tomando não é bom, amor. A mulher, ela embeleza tanto, e a santidade tem tanto a ver com a beleza também. Faça isso. Aos solteiros, né, quem não é casado ainda, trabalhe com seus pais. Essa semana, pai, o que eu posso fazer? Trabalhe com seus pais. Peça uma oportunidade para você só ajudar os seus pais. Sirva a sua família, sirva a sua igreja. Aqui, sirva a sua igreja. Fala com o Felipe, fala com o Mano. O que eu posso ajudar? O que está faltando aí? Que horas eu posso fazer alguma coisa? O que você precisa? O que a gente está precisando? Eu quero servir a minha comunidade. Como é que eu posso ajudar? Doe dinheiro? Doe dinheiro. Eu tenho dinheiro. O que a gente está precisando comprar? O que a igreja precisa de dinheiro agora? Eu quero servir a minha comunidade com dinheiro também. Aprenda coisas novas. Mano, cara, o que eu posso aprender, talvez, sei lá, recepção, ou alguma coisa que funcione aqui. Eu quero ser um líder, então, de PG, eu estou disposto aí a aprender, eu quero servir. Porque eu quero usar essa ferramenta, eu quero ser mais santo, eu quero combater o pecado servindo. Sirva a sua comunidade, as pessoas. A gente está num momento crítico, onde a igreja ela tem aparecido muito bem, porque ela tem servido a comunidade. Não perca esse privilégio, não perca essa oportunidade. Deus está dando uma oportunidade de você servir a tua comunidade, que é única, talvez na nossa história, né? No nosso período de vida, a gente talvez não vai ter uma outra oportunidade como essa. E o que você está reagindo a isso? Como você está reagindo a isso? O que você tem feito para servir a tua comunidade? Pessoas que você não conhece, juntar uma cesta de alimento e entregar em algum lugar que aqui está recebendo.
isso aqui, eu quero servir minha comunidade. Não precisa falar nada, né? Eu só quero servir. Tem dinheiro, tem roupa que eu posso dar, tem pessoas que perderam casa, tem pessoas que perderam tudo dentro de casa. Eu quero servir a minha comunidade. Seja atento, sirva ao seu vizinho também. Note o seu vizinho, sirva ele notando. Bom dia, fala, pergunta como é que está. Ações práticas que, presta bem atenção aqui, vão ser armas super importantes contra a tua própria carnalidade, contra o nosso pecado. O serviço é a melhor arma que a gente tem contra o nosso pecado, o nosso mundanismo. A pergunta que fica para nós é o que nós temos feito com a liberdade que Jesus conseguiu para nós em amor? A liberdade que Ele conseguiu para nós em amor, o que nós temos feito com isso? Será que nós temos nos escravizado de novo em pecados, em vícios? Nós que temos agora essa carta de alforria, de liberdade. Será que nós temos tentado trazer coisas que já não cabem mais, coisas ou do Antigo Testamento, ou regras, religiosidade, coisas que estão só nos atrapalhando? Será que você está ainda escravo de um pecado, ou você conseguiu entender essa chave, virar essa chave, de que a tua liberdade serve para você servir as pessoas, para você ser escravo de novo do outro em amor? Isso vai te tornar mais santo. Amém? Vou chorar com vocês. Deus, eu fico muito feliz de poder perceber que a tua palavra ela é tão coesa. E a gente consegue ser confrontado e sai de uma zona de ignorância, até de conforto, para caminharmos em um sentido mais leve, mais santo, mais útil. Deus, obrigado porque o Senhor não nos ignora, não despreza, Deus, a nossa jornada. Pelo contrário, o Senhor nos conhece perfeitamente. O Senhor enviou seu Filho aqui para caminhar conosco e entende quem somos. E por isso o Senhor sabe e decidiu que o melhor antídoto, a melhor arma que nós temos contra as nossas fraquezas, a nossa carnalidade, o nosso próprio pecado, é justamente nós nos submetermos em amor ao próximo. Assim como o Senhor se submeteu a nós amarmos os outros, assim como o Senhor nos amou. Nós sermos escravos uns dos outros e servirmos as pessoas. Deus, eu sei que o Senhor vai oferecer oportunidades de serviço durante essa semana. E a minha oração é que cada um de nós aqui possamos ter o discernimento, a sensibilidade do Espírito, de perceber o Senhor abrindo situações que talvez a gente antes não teria percebido, mas pela tua misericórdia o Senhor caminha um passo quase que infantil conosco, que diz, não quer servir aqui? E se você fizesse isso? E se você cuidasse da sua família assim? Se você tivesse um tempo com sua esposa, com seu marido assim? Se você tivesse atento à sua igreja? Se você doasse dinheiro? Se você tivesse atento ao seu vizinho? Deus, que nesses momentos o Senhor possa, através dessa palavra, através do que o Senhor vai ministrando ao longo das semanas, ao longo dos dias dessa semana, o Senhor possa fazer com que nós tenhamos força, coragem, fé, amor, suficiente, Deus, para agirmos em serviço. Amarmos com as nossas mãos, com atitudes práticas, Deus. Deus, nos livra do mal, nos livra da tentação, Deus. Nos livra dos ataques do diabo e também do nosso próprio pecado, da nossa própria maldade. Mas que possamos perceber que o Senhor tem nos livrado através do serviço, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.